Neste vídeo, nós vamos falar sobre as ações do Anticristo. Quando se iniciar o período denominado o Dia do Senhor ou a Grande Tribulação, o Anticristo manifestar-se-á. Nos meios religiosos eruditos, há a previsão de que a besta será um governante mundial, que fará aliança com Israel por 7 anos. A verdadeira identidade do Anticristo será conhecida 3 anos e meio mais tarde, quando ele romper a sua aliança com Israel, tornando-se governante mundial. Diz a Bíblia que ele enganará a quase todos que não conhecem a verdadeira palavra de Deus, e até alguns que a conhecem. Isso porque será um governante que promoverá a paz na terra durante os primeiros 3 anos e meio, e isso vai lhe dar grande prestígio. No segundo período de 3 anos e meio, ele fará milagres e grandes prodígios, porém depois disso ele irá se autoproclamar como sendo o único Deus, perseguirá implacavelmente os cristãos, exigirá adoração a si próprio, profanará o templo de Jerusalém, proibirá a leitura da Bíblia Sagrada e a pregação do Evangelho, proibirá a adoração ao Deus verdadeiro e assolará a terra de Israel. O Anticristo perseguirá severamente quem permanecer fiel a Cristo. Quem se interessar pode assistir a um filme chamado O Julgamento, a Suprema Corte contra a Divindade Suprema. O ator Nick Mancuso faz parte desse filme e que bem retrata como será esse período. O profeta Daniel, há mais de 2.500 anos atrás, cerca de 540 a.C., já havia profetizado sobre isso em Daniel, capítulo 9, versículo 27. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Os teólogos entendem que 7 dias, 1 semana, tenha o significado de 7 anos. A Bíblia Sagrada ainda afirma que nesse período surgirão 2 testemunhas fiéis a Deus. Sobre eles, assim diz em Apocalipse 11, versos 3 a 6. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, cerca de 3 anos e meio, vestidas de panos de saco. São essas 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e as matará. Só para resumir, o ouvinte pode consultar o capítulo 11, versos 8 a 13 do livro de Apocalipse, no qual há o relato de que os 2 cadáveres dessas 2 testemunhas ficarão estiradas numa praça por 3 dias e meio, sem sepultamento, e que os seguidores do Anticristo festejarão a morte delas. No entanto, passado esse tempo, um espírito de vida vindo da parte de Deus penetrará nelas, elas se levantarão, trazendo muito medo aos que presenciarem isso e depois subirão para o céu. Mas sobre o poder da besta que possibilita que ele faça tantos milagres, vejamos o que diz a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 13, versos 7 a 8. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e a adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E continuando o relato em Apocalipse capítulo 13, 14 a 18, diz assim: seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta.
a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos. Faz com que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número do homem. Ora, esse número é 666. E em Apocalipse, capítulo 14, 9 e 10, diz assim: E seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos e diante do Cordeiro. O anticristo exigirá adoração, segundo os teólogos, certamente sediado num grande templo que será usado como centro dos seus pronunciamentos. Ele fará, mediante poder satânico, grandes sinais, maravilhas e milagres, a fim de propagar o engano entre os homens. Tais demonstrações possivelmente serão vistas no mundo inteiro em tempo real pela televisão, pela internet, etc. Milhões de pessoas ficarão impressionadas com seus feitos e vão ser enganados por esse líder altamente convincente. A maioria dessas pessoas, por nunca terem se preocupado em conhecer a palavra de Deus, outros por não darem a devida importância e atenção à palavra de Deus, nem terem amor às suas verdades. Alguns religiosos, ou por não conhecer essa parte das Escrituras, ou por qualquer outro motivo, não pregam aos seus fiéis sobre isso. Tem muito crente que tem até medo de ler o livro de Apocalipse. Na minha opinião, é um livro muito difícil de ser entendido, mas que traz grandes promessas aos crentes fiéis a Deus. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8 a 12, diz assim: E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Assim pode-se constatar, através de tudo quanto foi dito até aqui, que tanto as palavras de Jesus em Mateus 24, 24, como as do apóstolo Paulo no texto anterior, nos alerta para o surgimento de falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, visando enganar até os eleitos do Senhor, o que é uma séria advertência a todos nós. O cristão, assim como o descrente, deveriam saber que nem todo milagre ou prodígio provém de Deus. Satanás também os faz nos terreiros de macumba, nos cultos a eles destinados. Existem seitas que adoram a Satanás, mas ao contrário de Deus, ele é o pai da mentira e só quer a destruição dos seres humanos. Ele, seus demônios e todos os seus seguidores serão derrotados por Deus, como se verá nos vídeos seguintes.